Olá, estamos aqui com mais uma iniciativa do Diversity on Boards. Meu nome é Nicolas Schutt, eu sou o diretor de comunicação do Diversity on Boards. E essa novidade é o Dobcast, uma iniciativa para a gente compartilhar conteúdo e também aonde a diversidade encontra a sua voz. André, que iniciativa bacana, hein? Por favor, se apresente e depois apresente os nossos convidados. Sim, olá, Andrea Manzano, eu sou a fundadora e a presidente da Diversity on Boards. Nós fundamos esse grupo há 3 anos. 3 anos já. Três Olha anos, só. 3 anos. Nosso aniversário vai ser no dia 2 de outubro. E começamos com 4 mulheres. E hoje somos quase 2.200 membros, ah, com o objetivo principal de divulgar a diversidade nos conselhos. Sim, e eu estou com vocês há um ano, né? E a gente tem outras iniciativas que são bem legais. Tem os webinars, que a gente já consegue compartilhar o conteúdo com mais pessoas. E temos a iniciativa do INSPER também, que é muito legal. Fala um pouquinho dela. Esse ano nós fechamos uma parceria com o INSPER. Então, todos os meses nós temos um programa que a gente traz grandes líderes do mercado para conversar sobre conselhos, um programa mais intimista, com 30 convidados. E começamos o programa esse ano com Havaianas e vamos terminar o último programa em novembro com uma surpresa muito boa. E ano que vem a gente parte para um outro modelo Tá. de programa. Ai, que bom. E dos nossos convidados de hoje, aonde você os conheceu e que honra estar com eles aqui logo no primeiro episódio? Exatamente. Cris e Milton. hã, Felizmente eu fui entrevistada pelos dois. O Milton me entrevistou no 3x3, a Cris me entrevistou no programa Protagonistas, e uma super honra começar o nosso Dobcast com dois convidados tão especiais. E eu vou apresentá-los. Cris Pelágio, jornalista, expert em comunicação, 26 anos de Rede Globo, no Globo News, e hoje âncora da CNBC. E E o mais importante é que eu faço parte do DOB. Ah, a melhor parte. Muito bom. conselheira, membro do DOB. Milton Beck, country manager do LinkedIn, um super comunicador, engenheiro de formação, faz um programa 3x3, também conselheiro e membro do DOB. Obrigado pelo convite. E eu estou num lugar um pouco desconfortável aqui, nesses grandes especialistas, e eu conduzindo esse podcast ainda, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu queria que vocês compartilhassem essa jornada de vocês, de estudos, capacitação, para chegarem, né, a atuar como conselheiros, ou buscando atuar como conselheiros, né? Pode começar, Cris. Vamos lá. Primeiro é um prazer mesmo estar aqui, estreando esse podcast que eu tenho certeza que vai ter vida longuíssima, porque o trabalho de vocês dois é incrível. Eu sou muito fã da Andrea. Foi um prazer receber a Andrea no meu quadro Protagonistas, que a gente grava antes e ele vai dentro do meu jornal, no Times Brasil CNBC, que é de segunda a sexta-feira, de 7 às 9 da noite. E em relação especificamente a conselhos, eu fiz a formação na Board Academy. Na minha opinião, é fundamental que você tenha uma formação antes de entrar em qualquer conselho, mas evidentemente que a experiência também faz toda a diferença. E eu tenho uma ideia muito parecida com a da Andrea em relação à diversidade em conselhos, diversidade em geral, mas diversidade em conselhos não é uma agenda social, é uma inteligência de negócio. Faz muita diferença a gente ter pluralidade de vozes. Quanto mais vozes diferentes sentadas na mesma mesa, a gente vai ter resultados melhores. Por isso é realmente uma honra fazer parte do DOB e estar aqui com vocês estreando o Dobcast, que eu adorei inclusive esse nome. E faz todo sentido, porque dentro do board a gente tem que ter representatividade do nosso país, né? De toda essa amplitude de gêneros, raças e que temos aqui dentro. Então isso faz todo Que é sentido. o trabalho da Andrea, né? E que ela faz brilhantemente. Exato. E você, Milton? Bom, vocês falaram, eu sou engenheiro, tá? Então, assim, obrigado por ter me chamado de comunicador, né? Mas eu sou engenheiro de formação, trabalhei em indústrias mecânicas, trabalhei com computação gráfica, tive meu próprio negócio, meu negócio pequeno de importação. Depois fui para a Microsoft, onde eu fiquei 13 anos. Ah, você trabalhou na Microsoft também? Trabalhei 13 anos na Microsoft em diversas áreas, desde suporte corporativo, parceiros, varejo, produtos de consumo,
quando eu saí, eu estava cuidando da área de entretenimento, que tinha videogames e Que ano que Xbox. foi esse? Foi de 2000, eu fiquei na Microsoft de 97 a 2010. Eu entrei lá em 2017, por isso que... E aí eu curiosidade. saí da Microsoft, eu e um colega, ele fundou o LinkedIn no Brasil, eu entrei logo em seguida e estou a completar 14 anos no LinkedIn, né? Comecei em 2012, então em fevereiro agora de 2026 eu completo 14 anos. E essa eu estava comentando com vocês antes de começar a gravação, que eu fiz o curso de conselheiro do IBGC. Eu hoje não estou ainda em nenhum conselho, mas eu espero estar, porque eu acho que um pouco do que dessa minha vida não linear, nessa carreira não linear, no qual eu passei de engenheiro para dono do meu próprio negócio, depois fui trabalhar numa grande multinacional na área de entretenimento, depois vim para redes sociais. Eu acho que eu tenho algo a contribuir para algumas empresas que possam precisar de conselho em algum momento. Sem dúvida, no mundo cada vez mais digital, isso é um imperativo mesmo, né? E André, e você? Você se formou como conselheira onde? Como você começou atuando? E como que foi assim, essa ideia de criar o Diversity on Boards? Bom, eu fui CEO de 4 empresas e comecei minha carreira no mundo de tecnologia, em chão de fábrica, onde eu era sempre a única mulher nos meus primeiros 20 anos de carreira. E sempre senti falta de mulheres em todos os ambientes, em boards. Inclusive, quando eu fui CEO, eu sempre era uma das únicas CEOs que aparecia em qualquer evento. E quando eu comecei a atuar em conselhos, eu percebi que a mesma coisa acontecia em conselhos. Tanto é que hoje, no Brasil, a gente não passa de 17% de mulheres em cadeiras de conselho. E eu chamei 3 amigas conselheiras para a gente tomar um café e conversar sobre isso. E nós criamos um grupo de WhatsApp para decidir que horas que seria o café. E, posso chamar não sei quem, posso chamar mais uma. No segundo dia do grupo de WhatsApp, nós tínhamos 120 mulheres no grupo de WhatsApp. Então, o café não foi mais possível. Nós fizemos um evento e aí a gente começou a crescer como um grupo de mulheres. E logo eu percebi que aquela mesma dificuldade que eu senti no começo da minha carreira por ser uma única mulher, o grande problema da diversidade, né? Problema de raça, problema de gênero, que se a gente tem pouca mulher em conselho, se você falar em negros, ele não chega nem numa contagem, menos de 1%. LGBTQI+, menos de 1%, também não aparece. Então, nós mudamos para Diversity on Boards, para realmente abrigar e acolher toda a diversidade. Não, incrível. E a gente se conheceu também lá no podcast, o Conselho e Conselheiros, né? E dali veio uma grande história também. Parabéns por esse trabalho e pela iniciativa. E, Cris, como que você chegou a esse primeiro conselho? Como é a tua rotina de preparar para a reunião, de depois, né, dar seguimento ali nos estudos para sempre trazer inovação e temas interessantes para esse seu comitê? Eu estou no Conselho Consultivo da Johnson & Johnson para inovação e propriedade intelectual. Tá. Nós fazemos, em geral, umas 4 ou 5 reuniões por ano. É muito organizado, é impressionante. A equipe da Johnson que prepara cada uma das reuniões do comitê é muito organizada, eles mandam farto material pra gente. Gente, eu sou super disciplinada. Eu, como jornalista, eu leio muito, eu me aprofundo, eu pesquiso. Então, absolutamente tudo o que eles me mandam, eu leio para me preparar. Com muita frequência, eles levam pessoas de fora, até de fora do Brasil, para trazer mais ferramentas pra gente poder discutir ali, e os membros que estão comigo no conselho são sensacionais. É claro que a minha parte, eu fico muito com a questão da comunicação, eles me chamaram muito para isso, e você tem diferentes integrantes de diferentes áreas, o que é muito interessante, porque é também uma super diversidade. Tem outras mulheres fantásticas nesse conselho, que trazem visões diferentes. Então, eu sempre aprendo muito quando eu saio de lá. Cada reunião daquela, são 3, 4 horas de reunião, eu saio assim, gente, eu saio mais inteligente do que quando eu entrei. Para mim, é uma super honra participar desse conselho, eu fico me sinto uma privilegiada mesmo, de poder ouvir essas pessoas, dividir com essas pessoas, e de verdade, é muito organizado, muito. E espero que a gente esteja ajudando de alguma forma. Não, sem dúvida. A empresa. A ideia é essa. Com certeza. E também estou aqui aberta para outras empresas. Eu gostei muito.
Foi o primeiro conselho que eu estou fazendo parte e está me dando muita satisfação. Ai, que Então, bom. assim como o Milton, podemos ir juntos para um conselho de Podemos ir alguma juntos. empresa. Sem dúvida. É porque o pessoal pensa muito nisso, assim, eu tenho que estar no conselho administrativo. Não necessariamente. Não. Tem que ser no conselho consultivo. Não, as minhas atuações acabam sendo a maior parte dentro de comitês. E esses comitês têm ali, né, um reporte ali para o conselho de administração ou conselho consultivo, e aí as tomadas de decisões dos executivos são baseadas em todas essas informações que são trocadas entre comitês e o conselho. Né? E aí, puxando um pouco a sardinha para o meu lado da comunicação, na minha opinião, a comunicação é a soft skill mais importante que existe hoje. O LinkedIn tem um estudo recente que diz quais são as principais competências, habilidades para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho, em geral, é claro que a gente coloca conselho nisso também. Comunicação está em segundo lugar, só perde para a inteligência artificial. Mas quando você olha os outros... as outras skills, as outras habilidades, muitas delas têm a ver com comunicação. Então, por que essa questão da comunicação? A comunicação, ela dá mais transparência, mais clareza para a mensagem. As pessoas conseguem entender melhor o que você está passando. Quantas vezes a gente conhece pessoas que sabem profundamente sobre o assunto com o qual elas tratam todos os dias, o assunto que elas trabalham todos os dias, mas na hora que elas vão passar, na hora que elas vão se comunicar, elas têm muita dificuldade. Então, evidentemente que a comunicação ajuda até a chegar à voz dessas pessoas em mais lugares. E a comunicação ajuda muito na diversidade também, sem dúvida nenhuma. Imagina, a minha área, experiência, cibersegurança, é um linguajar técnico, difícil, e criam-se distanciamentos grandes por causa dessa falta de se comunicar com o olhar do negócio, que tem muito mais a ver com riscos estratégicos de mercado, continuidade de negócio, margem operacional. Então, na hora que você consegue se comunicar na linguagem do conselho, dos executivos, fica muito mais fácil a tomada de decisão, porque sempre baseado em riscos, né, que acaba sendo a tomada de decisão, ou oportunidades de negócio, quando essa comunicação acontece de maneira dupla, todo mundo sai ganhando. Sim, clareza na mensagem. Sem dúvida. Storytelling também eu gosto, porque você consegue criar ali, né, um arcabouço para engajar as pessoas, e se você nota quando está funcionando é quando o pessoal não pega o celular, né, porque às vezes tem alguém que é muito prolixo, ou não está se comunicando de maneira adequada, né, esses conselheiros em um segundo já estão olhando o celular e vendo outras coisas. Que storytelling faz parte da comunicação. E quando a gente fala de conselho, né, Nick, muita gente pensa só no administrativo mesmo, mas o conselho consultivo, existe um mercado muito vasto. Né? Oportunidades, por exemplo, em startups, que não pensam em conselhos e comitês, mas é uma alavanca muito grande para as startups crescerem. Né? E a área de comunicação é uma área que muitas vezes ela não é privilegiada nos conselhos, mas ela é extremamente necessária. Porque eu sempre lembro, né, que o erro de comunicação ele é de quem fala, né? Não de quem ouve. Bom ponto. Muito bom. Então, a mensagem que as empresas passam, né? E, Milton, quando que você decidiu fazer o curso de formação de conselheiro e por que você escolheu o IBGC? Fala um pouco dessa tua virada. Eu sou executivo. Então, assim, a minha cabeça é de executar. Toda a minha vida eu fui alguém que estava com a mão na massa, fazendo as coisas e criando e executando estratégias que foram determinadas ou por mim ou pela direção da minha empresa onde eu trabalhava, né? Uhum. E eu me achava muito experiente. E, de verdade, eu tenho se pegar de Microsoft e LinkedIn, só essas duas, já dá quase 27 anos, né? Uau. Fora minha vida pregressa, né? Então, tenho mais de 40 anos de experiência. Achei que poderia ser conselheiro com base na experiência, até eu entender que a vida do conselheiro é diferente da vida do executivo. Então, que o conselheiro não é alguém que vai executar, mas alguém que está num papel diferente. Então, assim, eu acho que uma grande parte do meu objetivo foi aprender as disciplinas em si, me aprofundar em áreas que eventualmente eu não tinha tanto conhecimento, mas eu acho que a parte mais importante para mim, em particular, foi entender o papel do conselheiro nas empresas e entender a diferença de quem executa e de quem está no board, né? Então, eu acho que foi por isso que eu decidi fazer o curso e decidi o IBGC, porque o IBGC é uma entidade muito conhecida, né? Muito reconhecida pelo mercado também. Eu fiz na Dom Cabral, foi uma experiência incrível também, e ficava muito claro essa diferença do executivo para o conselheiro, que tinham muitos, né, CFOs, CEOs fazendo, CEOs também. Então, quando a gente fazia os exercícios, as dinâmicas, eles, não, é só fazer isso aqui, eu já fiz isso, vai lá, faz que vai resolver. Não pode, a gente pode compartilhar a nossa experiência, mas a tomada de decisão é sempre do executivo que está ali do outro lado. Como é que o pessoal fala?
as mãos para fora, o nariz dentro, né, para você ver se está indo no caminho certo ou não. E para quem ainda está olhando essa carreira de conselheiro, tem 2 obrigações apenas, né? Que é garantir a continuidade do negócio, a perpetuidade da empresa e também agregar o valor, né? Da sua experiência como conselheira, assim, o que você vê que mais aporta valor nessas suas reuniões, das suas colocações? Assim como o Milton, a minha carreira toda foi executiva, né? E foi muito difícil as minhas primeiras reuniões de conselho, porque é uma linha tênue. E você tem vontade de entrar no negócio, né? De executar. Então, assim, eu tinha muita vontade de falar assim, não, semana que vem eu venho aqui nessa empresa, eu vou dar uma andada, eu quero ver. E não é por aí. Então, eu demorei para me conter e para entender esse posicionamento de conselho, que ele é muito diferente, né? Então, hoje, com essa prática, eu percebo que a minha experiência, o meu olhar, o meu conhecimento e estudar muito sempre, né? A gente tem que estudar todo dia. Isso é a grande diferença e esse é o valor agregado. Sem dúvida. E quando a gente olha para essa parte de diversidade e inclusão, dentro da sua carreira você também teve esse olhar para esses temas ou foi recentemente que isso gerou uma provocação maior para você? Eu sempre tive, e nos últimos anos mais ainda, não à toa, eu criei esse quadro que chama Ah, isso Protagonistas. veio de você mesmo. Tô 100%. Uau! Eu que faço tudo. Que incrível! Inclusive 100% das mulheres que sentam ao meu lado são só com mulheres. Sou eu que convido, André é testemunha disso. Eu que ligo, eu que convido. Depois, claro, que eu tenho uma super produção Sim, incrível no Times Brasil CNBC. Eles dão continuidade, mas o convite inicial vem de mim. Eu que escolho as mulheres que eu quero que estejam do meu lado, porque eu conheço as histórias dela. E eu sei exatamente o que eu quero delas. E, mais recentemente, no mês de setembro, eu lancei um livro chamado Protagonistas também, que ele está aqui, a gente podia mostrar, Você inclusive... pega um livro. O objetivo, o propósito desse livro é fazer com que outras mulheres, são só mulheres, são 65 mulheres. 65. 65. Algumas já estiveram ao meu lado no meu quadro Protagonistas, outras não. O objetivo é que a leitora, o leitor, se inspire nas nossas histórias e perceba que ele também